a CEPAL ela é muito ampla, então a gente, eu teria dificuldade de dizer para você: "Olha, a gente tem um perfil X", porque, como eu falei, a gente respeita o chamado que a pessoa tem, mas existe uma direção maior que essa pessoa precisa seguir, e a direção é essa do serviço, a direção é essa de você. A semana passada a gente teve uma outra live sobre a Romênia especificamente, e quando você me perguntou sobre o perfil de missionários para a Romênia, a minha resposta foi conectada à Romênia, mas eu poderia repetir, de certa forma, o que eu falei ali e dizer que a gente pode aplicar isso em geral, né, para a CEPAL inteira, ou para o mundo inteiro, na minha visão, na minha perspectiva, que é o missionário ele tem que ter essa sensibilidade de entender que ele vai entrar numa outra cultura, e aqui eu estou falando especificamente de missões transculturais, até porque nós estamos num canal da Europa, né, Glauber? Eu sei que o foco de vocês é esse, quem vai vir servir na Europa aqui. E então o missionário ele tem que ter essa humildade. E mesmo que ele não tenha, ele vai ter que ter, porque quando ele chega num campo diferente, num novo país, ele eh, passa por situações que humilham ele, né? Como aprender uma língua nova, e você, mesmo que você no seu país é uma pessoa que fale, que tenha oportunidades de falar, de pregar, mas quando você chega numa nova cultura, numa nova língua, você não consegue pedir nenhuma água. Então, tudo isso é algo que vai realmente humilhando você, né? Ter pessoas rindo de você quando você fala, que foram coisas que aconteceram comigo. Mas, então, tem que ter esse coração sensível, como eu falei, os valores, eles orientam muito, Glauber. Como eu falei para você, nós, quando assistimos um seminário sobre a CEPAL, os valores nos atraíram a CEPAL. Então, eu diria que o perfil do missionário da CEPAL é alguém que tenha que ter esses valores, é alguém que se identifique com esses valores, é alguém que entenda que a sua família ela é uma parte integrante e importante do seu ministério, né? Que cuidar da família muitas vezes pode ser o ministério, principalmente da mãe, né, no campo missionário. Ter esse foco, ter esse coração. A multiplicação, você não pensar apenas em construir algo para você, né, ou que dependa de você, porque isso é um problema tão sério, né, Glauber? Às vezes o missionário, ele é, abre um projeto, um ministério ou uma igreja e ele não se torna dispensável, porque, ao meu ver, o missionário transcultural esse é o nosso alvo, é se tornar dispensável. É você treinar pessoas para que elas possam fazer o seu trabalho e você possa ficar livre para ou retornar para o seu país ou seguir, né, outra direção que Deus vai te dar dentro daquele país ou em outro campo, né, outro país, outro contexto, outra cultura. Então, tem que ter essa visão de multiplicação, essa visão do serviço, essa visão da parceria, né? Uma coisa muito importante nos nossos relatórios, assim, ou, desculpa, formulários, quando alguém está entrando interessado na CEPAL, existem algumas perguntas interessantes. Por exemplo, como é para você trabalhar com pessoas de outras denominações? Se você é pentecostal, como é trabalhar com um tradicional? Se você é Uhum. tradicional, como é trabalhar com um pentecostal? Então, as pessoas precisam estar abertas a isso, né? Abertos Uhum. também à prestação de contas, que é algo extremamente importante, né? Eu falei na outra live que nós tivemos que eu não posso ser o teto do meu ministério, né? Eu tenho que ter alguém a quem prestar contas, alguém a me liderar, né? Até essa ideia de equipe envolve um líder. A gente também falou na outra live a importância do cuidado, né? Que é uma marca da CEPAL, Glauber. Todos os nossos missionários têm mentores. Todos os nossos missionários que estão fora do Brasil, né? Eu falo, como eu falei, eu sou o diretor dos transculturais, então o meu foco sempre, o meu conhecimento sempre é mais ligado aos nossos que estão fora. Todas as nossas famílias têm mentores. Quem são mentores? Famílias mais experientes, pessoas que têm experiência transcultural e que ajudam essas famílias a processar a vida no campo. Uhum. Por exemplo, choques culturais. Você vive no campo transcultural, Glauber. Você sabe que
problemas são constantes, né, na vida do Uhum. missionário transcultural. Eu gosto muito daquele texto no capítulo 7, acredito, de Coríntios, quando Paulo fala que ele tinha lutas por dentro, não, temores por dentro e lutas por fora, né? Até que Deus mandou o amigo dele, e o amigo dele, chegando no campo missionário, o abençoou, e no mesmo texto ele fala de uma outra realidade, eu acho que é Tíquico, a pessoa que Deus mandou, se não me falha a memória naquele texto. E ele fala, até a chegada dele, eu tinha temores por dentro e lutas por fora, mas com a chegada dele, eu fiquei em paz. Então, essa é a ideia, né, de não estar sozinho, né? Então, Uhum. acho que o perfil é um pouco esse. Eu não sei se deu para Entendi, entender, e com você certeza. pode, Que mas eu legal. acho que essa é a ideia.